Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu acho que não existe nada pior do que ser posta para escanteio pela pessoa que a gente ama. Principalmente quando acontece de repente, assim do nada. Eu e o Bruno, por exemplo, meu Deus, a gente estava tão bem. Pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos, inclusive, feito amor na noite anterior, do modo mais apaixonado possível. Aí, no dia seguinte, ele me liga, bem cedo, dizendo que precisava conversar sério comigo. E aí, quando a gente se encontra, além de me tratar de um modo frio, ele simplesmente me diz assim, sem rodeios, que tudo tinha acabado. Desculpa, Sabrina, mas é que não dá mais. Como assim não dá mais? Não dá mais o quê? Nosso namoro, Sabrina, você me desculpe, mas eu não quero mais. A gente fica por aqui. Mas você tá brincando comigo, Bruno? Não estou brincando. Por favor, não torne as coisas mais difíceis do que já são. Eu estou dizendo que acabou. Eu gosto de você, tudo. Sabe, não te quero mal, só que... Sabe, não tem mais graça, perdeu a graça, perdeu... Não dá. Cada um pro seu lado. Meu Deus, eu fiquei sem chão. Eu simplesmente não estava esperando. Como esperar por uma coisa dessa, sendo que, repito, tínhamos feito amor, pelo menos eu senti que foi do modo mais apaixonado do mundo, na noite anterior. Depois disso não tinha acontecido nada. Até porque foi já na manhã do dia seguinte que ele me ligou, propondo aquele encontro, e para me dizer aquilo. Que depois de ter feito amor comigo na noite anterior, ele estava terminando o nosso romance, o nosso namoro. Meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão insensível? Eu fiquei completamente sem chão. E o pior é que ele não deu nenhuma explicação aceitável. Simplesmente desmanchou o namoro e não quis saber de conversa. Tinha acabado o encanto, segundo ele. Ou seja, fizemos amor, na minha opinião, do modo mais apaixonado do mundo, quando ele, ao contrário do que eu imaginava, tinha feito uma coisa sem graça, para usar as suas próprias palavras. Tudo bem que o nosso namoro não era recente. Mas de qualquer maneira, sabe, simplesmente não teve explicação. Para ser bem sincera, eu já estava apaixonada há muito tempo, até antes de começarmos a ficar juntos. Olha, sofri demais, cheguei a ficar deprimida, a cair de cama. Foi quando recebi a visita de uma amiga ali em casa. Lembro que era um sábado, e eu estava tão desanimada, tão desacursoada, que apesar de já ser quase 1h da tarde, ainda não tinha levantado da cama. Para se ter uma ideia. A Luísa até estranhou quando me viu ali naquele estado. Eu então contei para ela o que tinha acontecido, que o Bruno tinha terminado comigo. Cheguei a chorar, inclusive. E ela percebeu o meu desespero. Notou que não era brincadeira, eu estava deprimida mesmo. Lá pelas tantas... Ela olhou assim para mim e comentou: pelo jeito você gostava muito desse Bruno mesmo, hein? Se eu gostava, sou louca por ele. Sou capaz de fazer qualquer coisa para ele voltar para mim. E você ainda me pergunta se eu gostava? Eu estou sofrendo muito, Luísa. Ela ficou olhando para mim com aquela cara de pena, em silêncio durante algum tempo. Até que a certa altura perguntou: isso que você falou agora é verdade mesmo? Que você seria capaz de fazer qualquer coisa para ter ele de volta? É claro que sim. Eu estou com cara de quem está brincando, Luísa. Mas por que você está perguntando isso? Não, nada. Foi uma ideia que me deu aqui na cabeça.
é que lá perto de casa tem uma mulher que faz uns benzimentos, uns trabalhos, sabe? Ela então me contou que, entre outras coisas, essa tal mulher que morava lá perto da casa dela ajudava as pessoas também, tipo, a reconquistar um amor perdido, a alcançar uma graça, a tirar mal olhado, a ter sorte no amor, nos negócios, essas coisas. Ela foi falando e eu fui prestando atenção, ficando cada vez mais interessada, até que de repente ela perguntou: se por acaso tem alguma peça de roupa desse teu ex-namorado aí, uma camisa, uma meia, qualquer coisa. Para minha sorte, o Bruno tinha deixado algumas coisas ali em casa. Se eu não estivesse enganada, devia ter pelo menos uma camisa dele ali no meu armário. Depois que terminou o namoro, ele nem se lembrou de pedir de volta. Fui conferir e realmente estava lá. A minha amiga então falou que eu devia ir à casa dessa tal mulher, se prontificou a ir comigo se eu quisesse, inclusive, e pedi para ela fazer um benzimento na camisa do Bruno. Quem sabe, com as devidas orações, providências que a tal mulher ia tomar, ele acabasse voltando para mim. Olha, eu, para ser bem franca, nunca levei muita fé nesse tipo de subterfúgio, digamos assim. Só que, na hora do desespero, a gente se agarra a qualquer fiozinho de esperança. Segundo a Luísa, essa velha era realmente muito boa. Ela era muito conhecida no bairro onde ela morava. Eu fiquei tão animada, tão esperançosa, que acabei indo naquele sábado mesmo. No fim, a Luísa não pôde ir comigo, tinha um compromisso naquele sábado, mas me passou o endereço e eu fui até lá. Pensei que fosse me deparar com algum tipo de consultório, algum lugar assim diferenciado, mas não, era uma casa como outra qualquer. Até pensei que tivesse errado de endereço, só que não, era ali mesmo. Uma pessoa me recebeu, uma moça, eu então expliquei que queria falar com a mulher que fazia as curas, e ela me levou até um cômodo da casa e me pediu para esperar que eu já seria atendido. No que entrei, reparei que tinha um rapaz sentado num dos sofás que estavam ali. Ele se voltou na minha direção na mesma hora, só que não falou nada. Eu também fiquei na minha. Sentei num outro sofá, bem diante dele, e fiquei ali em silêncio. De repente, eu distraída, ele puxou conversa. Você também veio se benzer com a dona Iracema? Me benzer? Sim, vim. Diz que ela é muito boa. Cura qualquer coisa. Eu, por exemplo, estou com uma dor nas costas aqui que, olha, nem massagem resolveu, viu? Tá me matando. Mas você está sentindo alguma dor, algum desconforto? Confesso que eu fiquei meio encabulada para contar o verdadeiro motivo da minha presença ali. Sim, porque ele contou que estava com um problema de saúde, um desconforto. Eu fiquei meio intimidada, e até com vergonha de dizer que estava ali para ver se conseguia recuperar um amor perdido. Meu namorado, vamos convir. Eram coisas completamente diferentes. Por isso menti. Falei que estava com uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca que não me dava trégua há alguns dias. O fato é que, enquanto esperávamos ser atendidos, ficamos ali conversando. E eu achei esse rapaz tão simpático, tão descontraído e tão assim amigável, tão bem-humorado, que até aquela minha ansiedade foi embora, aquela minha angústia. Por momentos eu cheguei a esquecer do meu sofrimento. Ele conseguiu até me fazer sorrir, coisa que eu não fazia desde que o Bruno tinha terminado tudo comigo. Repito, é um rapaz muito simpático, super bem-humorado, sem contar que também era bonito. Achei até graça. Estava ali por causa do Bruno?
para ver se aquela mulher dava um jeito de fazê-lo voltar para mim. E de repente me pego reparando naquele rapaz, achando ele bonito, engraçado, bem-humorado, simpático. De repente vieram chamá-lo. A dona Iracema iria atendê-lo. Ele então se despediu de mim com um sorriso e se foi, enquanto eu fiquei ali esperando a minha vez de ser atendida. E quando chegou a minha vez, quando me vi diante daquela velha, ela quis saber o que estava me afligindo e eu contei tudo, desde o começo. Falei, inclusive, que tinha sido a minha amiga quem havia me indicado aquele lugar. Falei do fim do namoro, do quanto estava sofrendo e que estava ali para que ela fizesse um benzimento, uma oração, um trabalho, sei lá, para trazer o meu amado de volta. Aproveitei e tirei a camisa do Bruno da bolsa que eu tinha levado. Só que, antes de pegar a camisa, a blusa, ela ficou olhando para mim meio pensativa. Depois perguntou: "Você tem certeza de que gosta mesmo desse rapaz? Que quer ter ele de volta mesmo?" Respondi sem pestanejar: "É claro, claro que tem." Ela então argumentou. Ela, em vez de me ajudar, eu achei a coisa mais estranha do mundo. Fui lá para pedir ajuda, para ela fazer alguma coisa, para o meu ex-namorado voltar para mim. Só que, quando eu comecei a conversar com ela, parecia até que ela queria me fazer desistir. Porque, mesmo depois de ter me perguntado se eu realmente tinha certeza de que gostava dele e o queria de volta, ela ainda argumentou: "Pense bem, não seria melhor se você esquecesse esse moço? De repente, não era para vocês ficarem juntos mesmo? Quem sabe ele não seja a pessoa certa para você? Você já pensou nisso?" Eu fiquei olhando para a cara dela, me perguntando em pensamento: "Mas não estou entendendo. Eu vim aqui pedir ajuda para a mulher e ela parece que não quer me ajudar." Ela falou aquelas palavras visivelmente interessada, em que eu pensasse melhor ou até desistisse de fazer o trabalho, a oração, o benzimento, sei lá, e perguntou se eu realmente precisava da ajuda dela. Fui firme, até porque tinha certeza. "É claro que sim, dona Iracema. Estou sofrendo muito com a falta do Bruno. Eu quero ele de volta para mim, por isso eu vim aqui, para a senhora me ajudar." Ela então fez o benzimento, a oração. Depois me passou uma listinha de coisas que eu deveria fazer durante a semana lá em casa. E eu fui embora. Só que, para minha surpresa, tinha alguém me esperando lá na rua, bem diante do portão. Era aquele rapaz, aquele mesmo com quem eu tinha conversado enquanto esperava ser atendida pela velha. Quando me viu, ele já veio para o meu lado todo sorridente. "E aí, deu certo?" Quer dizer, não sei. Eu vou precisar de algum tempo para saber. Tomara que sim, né? Bom, comigo eu posso dizer que deu. Sabe aquela dorzinha que eu te falei nas costas? Olha, não passou de todo, mas estou sentindo que já deu até uma melhorada. Aliás, como é o seu nome? A gente conversou lá dentro e nem se apresentou. Eu me chamo Guilherme. Eu sou a Sabrina. Sabrina, puxa, que coincidência. Você sabe que eu tenho uma prima chamada Sabrina? Escuta, você está indo para onde agora? Eu estou indo para casa. Estou indo pegar o ônibus no ponto. E você está com muita pressa? Você não quer beber alguma coisa antes? A gente podia ter uma lanchonete ali, a gente podia beber alguma coisa, comer um bolinho de bacalhau. O que você acha? A gente conversa um pouco, fica se conhecendo melhor. Eu acho melhor não, é que... Sabe o que é? Eu estou com um pouco de pressa. No que falei aquilo,
Ele fez uma carinha de desanimado que me deu até dó. Depois suspirou e arrematou. Tá bom então, fica por outro dia, mas valeu ter te conhecido, viu? Quem sabe a gente se veja aí outro dia e converse, né? Nessa hora ele fez menção de ir embora e não sei o que me deu, mas bem nesse momento eu lembrei das palavras da velha antes de começar o benzimento. Não seria melhor se você esquecesse desse moço? De repente não era mesmo para vocês dois ficarem juntos? Você não quer pensar melhor? Sabe, as palavras daquela mulher vieram à minha mente com tudo. E aí, num impulso, lembrando do que ela tinha falado, acabei chamando por ele. Guilherme, espera um pouco. Ele se voltou para mim um pouco confuso. E então eu falei, esse bolinho de bacalhau que você falou aí é bom mesmo? Você conhece? Ele sorriu e confirmou com a cabeça, dizendo que sim. Tá certo. Então me leva até lá para eu experimentar. Eu ainda tenho um tempinho, mas não é muito, viu? É 10, 15 minutos no máximo. Olha a coisa mais estranha do mundo. Porque eu achei a companhia do Guilherme tão boa que pelo menos durante aqueles momentos eu nem lembrar do Bruno lembrei. Nem mesmo por um segundo. Era como se eu não estivesse mais nem aí para ele. Nem eu mesma consegui entender. Repito, o Guilherme era tão simpático, era tão envolvente, ele transpirava assim, uma aura de pureza. Sabe quando você nota que a pessoa é sincera, é pura? Bem-humorado, alegre. Tipo de pessoa que não tem vergonha de dizer o que quer, o que sente. Espontâneo, acho que essa é a palavra. Ele acabou me contagiando com a alegria dele. Essa é que é a grande verdade. Porque desde que o Bruno tinha terminado tudo comigo, que eu vivia triste, mal-humorada, deprimida. Mesmo depois, quando eu fui embora, foi o Guilherme que me acompanhou no meu pensamento. Coisa mais estranha do mundo. Foi como se um milagre tivesse se operado na minha vida. Antes de irmos embora da lanchonete, trocamos telefones e ele ficou de me ligar para a gente combinar alguma coisa, conversar. Olha, numa outra situação, eu não teria aceitado. Até porque estava sofrendo pelo Bruno. Só que vai entender. Foi como se o benzimento que a velha fez tivesse me curado daquela dor que me afligia. Até hoje não sei que tipo de milagre foi operado em mim. Só sei dizer que combinamos um cineminha já no dia seguinte. Eu e o Guilherme. E lá mesmo, na sala de cinema, aconteceu o nosso primeiro beijo. E esse beijo mexeu tanto comigo, de tal modo que provocou uma verdadeira revolução dentro de mim. Como pode, meu Deus? Era o que eu ficava me perguntando em pensamento enquanto beijava a boca do Guilherme. Ainda ontem eu estava de cama, deprimida, chorando o fim do meu namoro, querendo o Bruno de volta para mim a todo custo. Seria capaz de fazer qualquer sacrifício para isso. Aí a minha amiga me faz uma visita, me fala daquela mulher que fazia benzimento. Vou lá, conto meu drama, peço ajuda dela, estranho o comportamento dela, porque parecia até que não queria me ajudar. Depois ela faz aquele benzimento, aquelas orações. E eu conheço o Guilherme na sala de espera. A gente então sai para comer aquele bolinho de bacalhau. Depois combina um cineminha. Acontece nosso primeiro beijo. E como que num passe de mágica, parece que a minha vida se transformou por completo. Simplesmente inesquecível. Quer dizer, falando assim, parece mais milagroso do que foi. Não foi de um dia para o outro que eu tirei o Bruno da cabeça.
Eu e o Guilherme começamos a nos encontrar direto, mas eu ainda pensava no Bruno. Não exatamente quando estávamos juntos, mas quando ficava sozinha, a minha mente se alternava pensando num e no outro. Não posso dizer que deixei de gostar dele assim, de um minuto para o minuto seguinte. Só que não sei explicar aquela depressão, aquele peso, aquela tristeza. Eu já não pensava mais nele com aquela intensidade todas. Já não tinha mais aquele sofrimento, aquela dor no peito. Sentia ainda uma pontinha de ressentimento, de saudade, mas nada parecido como antes. Quando o Bruno terminou o namoro, eu caí de cama, fiquei deprimida, doente. Não tinha vontade nem ânimo para levantar. Tanto que quando a minha amiga apareceu lá em casa, por exemplo, era quase 1h da tarde e eu ainda não tinha me levantado. A minha vida era chorar, reclamar e me queixar de saudade do meu amado. Eu simplesmente não estava suportando a dor. A angústia de ter sido largada pelo homem que eu amava. Tanto que fui até uma benzedeira, aquela que a Luísa me indicou, e cheguei a levar a camisa do Bruno para a velha benzer, na esperança de que ele voltasse para mim. No fim, ele não voltou, mas posso dizer que estou curada. Conheço o Guilherme, a gente sai para comer aquele bolinho de bacalhau, começa a conversar, cineminha, beijo. Olha, ainda bem que aquela mulher me deu aqueles conselhos antes de fazer as orações. Porque foram os seus conselhos que me fizeram mudar de ideia e aceitar o convite do Guilherme para experimentar aqueles bolinhos de bacalhau. Do contrário, quem sabe eu estivesse deitada naquela cama até hoje, deprimida, chorando e sofrendo de amor por alguém que já nem lembrava que eu existia. A partir daquele dia que a gente se conheceu, eu e o Guilherme começamos a nos ver direto. Depois a gente começou a ficar, a se afeiçoar e a se encantar um com o outro cada vez mais, até que ele me pediu em namoro. Meu Deus, quem diria? Tem cada coisa na vida que a gente não consegue explicar. Eu ainda não tinha tirado o Bruno da cabeça, pelo menos não completamente. Até porque não se esquece de alguém assim, principalmente de um grande amor, de uma hora para outra. Eu continuava lembrando dele, mas já não era mais aquela coisa tão sofrida, tão doída. Na verdade, depois de um tempo, passei a pensar mais no Guilherme do que no Bruno, até que, como por encanto, ele passou a ocupar cada pedacinho do meu pensamento. Olha, hoje eu acredito naquele dito popular: Deus nunca fecha uma porta sem antes nos abrir uma janela. Ou então aquele outro: Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu não tivesse levado aquele fora, jamais teria conhecido esse homem que hoje posso dizer que é tudo para mim. Se bem que eu também devo à minha amiga que me indicou aquela benzedeira. É para se ver que a gente não pode ficar parada no tempo, chorando e sofrendo por algo ou por alguém que se foi. A vida segue. E por mais difícil que seja, precisamos levantar a cabeça e tratar de ser feliz de algum modo. Adianta ficar deprimida, triste, trancada no quarto, pensando o tempo todo em alguém que já nem lembra da existência da gente? Claro que não. A vida é tão curta que não pode ser desperdiçada. E além de curta, também é uma só. Se bem que há amores e amores. Quem sabe o que eu sentia pelo Bruno não fosse aquele amor verdadeiro e pleno que eu tanto sonhava sentir. Até porque hoje em dia já nem lembro mais dele. E só de pensar em perder o Guilherme, já me bate o desespero. Graças a Deus ele apareceu no meu caminho.
E foi a luz que surgiu na minha vida, quando eu já estava desacreditada de tudo. Tão carente, tão triste. Aí ele apareceu e, como um anjo, me tirou da escuridão